realizar esse trabalho, sabe? E eles costumam fazer essa diferenciação tomando um ruído branco, por exemplo. Deixa eu ir lá. Eles costumam fazer essa diferenciação tomando um ruído branco, que vai dar uma variação ali, aquela faixa ali do estocástico, e ele toma uma média de 3 desvios padrões para cima, para que ele considere isso como sendo determinístico caótico, sabe? Agora, para baixo, essa descoberta de que sinais periódicos teriam uma hipersimetria e que haveria, então, uma pequena faixa ali muito próxima do zero, onde a gente caracterizaria sinais periódicos, já é uma coisa mais recente. Então, a gente está trabalhando nisso futuramente para a gente definir, até mesmo algebricamente, como é que a gente definiria esse limiar, onde um passa a ser o outro. Mas eu confesso que é uma coisa muito complicada, porque, veja, você pode pegar um seno e misturar ruído, e você olha para isso, você meio que não vai saber direito se você definir isso como um sinal periódico com ruído ou um sinal estocástico com correlação temporal muito alta, sabe? Então, é uma coisa a ser refletida. Obrigado. Última pergunta agora, Chance. Certo. Eu acho que ela queria fazer uma pergunta também, né? Não, mas tudo bem, é na ordem. O microfone está funcionando? Tá. No trabalho de vocês, vocês escolhem analisar a questão da sincronização da rede, pelo que eu entendi, fazendo uma mistura gradual com ruído branco, né? Com um processo estocástico, sim, tipo movimento browniano, é isso? Nesse caso, eu posso simplesmente... Aqui foi só uma exemplificação para verem como que o nosso parâmetro de assimetria funciona. Mas a gente vai misturando ruído branco, mas poderia ser qualquer outro tipo de ruído, como ruído colorido. A minha pergunta do ponto de vista, né, biológico, né, pensando no fenômeno que vocês estão querendo modelar, que é o cérebro, qual que é o sentido de você olhar, né, para a sincronização da rede, né, adicionando o ruído? Por que vocês adicionam esse ruído para analisar a sincronização e não analisar a sincronização na rede determinística? Então, a gente não adicionou ruído na rede. Eu adicionei ruído nessas séries aqui só para exemplificar o parâmetro gama. Tá. Mas aqui, nesses estudos que eu faço, são todos usando o campo médio puro mesmo, sabe? O campo médio que a rede gera. Tá. Que a gente calculou isso via simulação. Beleza. Mas um esclarecimento muito importante. A gente misturei ali só para que vocês vejam, então se a gente realmente torna essa série uma série determinística estocástica, o gama vai acusar isso, gradativamente. Tá. Beleza, muito obrigado. Certo. É isso então? Foi mal, Cid, a gente já está com o tempo super apertado, a gente vai ter que passar para a próxima apresentação, depois vocês podem conversar. Depois a gente conversa. Valeu, muito obrigado, pessoal. Oi, como é que eu deixo isso aqui? Pode deixar aqui? Opa, pode sim. Muito obrigado, hein? Aí, coloca isso no bolso e isso aqui no lapela. Os bolsos são pequenos. E aí, coloca isso onde? Aqui. E direciona o microfone. Ah, tá. Ok. Obrigada. Bom, agora a gente vai para a apresentação da Larissa. E mesmo esquema, 15 minutos, a cada 5 eu te aviso. E é contigo. Vai lá. So, like you said, I'm Larissa Kiriliuki, and today I'm gonna present asymmetric twin dark matter, and I'm gonna show you a work that I developed with Gustavo Burgman and Pedro Bittar in the University of São Paulo. Now, as you can tell, I'm going to show a dark matter model. And first of all, when we try to build a model, we're trying to describe nature using information we get from observations. Now, dark matter is a little bit tricky because we cannot actually observe it.
And this is because dark matter does not interact with the main thing that we can see things, with the main way that we can see things, which is through light. But what we can actually see tell us that there must be something out there that is affecting our data, and we could actually, which is dark matter, so we could actually learn something from this. And this is what we know today about dark matter. It has mass, interacts very weakly with visible matter and with itself, must be long-lived, and it must be cold. That is, it doesn't move so fast. This is the energy budget of the universe. Now, the standard model of particles explains very well the interactions of the elementary particles that form ordinary matter. That is this very tiny slice here of the universe. But it does not account for dark matter. And another shortcoming of the standard model is that all the structures in our universe that we see, as far as we know, consists of matter, that is baryons and electrons. And there's no appreciable quantity of antimatter, that is antibaryons and positrons. So this poses a slight puzzle. If we consider that all charges are conserved in our universe, then in the very, very early universe, we would have equal amounts of matter and antimatter. But matter and antimatter annihilates and gives us radiation. So these annihilations would then lead today to a universe that is dominated by radiation. But this is not what we actually observe, right? So what happened? So physicists started to think that maybe there was a process, some dynamical process, that created this asymmetry between matter and antimatter. And the way that these processes are described is through theories that are called baryogenesis. So the end of the story is that the matter that we see today, is a relic. So you may think, dark matter, under the assumption that it is matter, if the visible matter is a relic, maybe this could also be the case for dark matter. So in the sense that dark matter underwent the same process that creates a disparity of dark matter and anti-dark matter, sorry. So baryonic and dark matter could have the same origin. And this is the main motivation of asymmetric dark matter models. And this is even more reinforced by this weird coincidence, the relation between dark matter energy density and the baryonic energy density. This is because we have this neat 5 number here, just weird. So there are a lot of ways to implement asymmetric dark matter, but there's one way that is very natural, which is through the twin Higgs model. Now, the twin Higgs model is a class of composite Higgs models, and it was proposed in order to solve the electroweak hierarchy problem. And this problem arises basically through the Higgs mass. The Higgs mass is basically very light, and with what we know from the standard model, it should not be that case. So physicists started to think that this might indicate that there is some new physics that is affecting the Higgs mass near this physics near an energy scale, and this would explain then why the Higgs mass is so light. The problem is that the LHC has been running this very specific energy scale that physicists thought new physics would arise, and we haven't seen anything. So this is where the twin Higgs model comes in. It says that we're not seeing anything because we shouldn't. And this is because there is indeed new physics near this energy scale, but it's hidden. So why is that? Well, what it basically does is the following. We have the standard model, and then we Z2 copy it. With Z2 symmetry, I'm just saying I make a copy of the standard model and into another sector, which is the twin sector. And this twin sector has twin charge, meaning that it has no standard model charge, meaning that by this I mean it is invisible to us. It is a hidden sector. And the only communication between these two sectors is through something we call the Higgs portal. And this Higgs portal is a very specific and a feebly way to interact with the two sectors. And this is actually a very good setup for dark matter, because what we say is the following. Dark matter may be in this twin sector, in the hidden sector.
And as this is the only communication between these two sectors interact very weakly, and then we understand this could explain why dark matter interacts weakly with us. Now, another important fact about twin Higgs models that I want to comment is that the twin masses are slightly heavier than standard model particles in order, it's involved in the process of solving the electric hierarchy problem. Now, there are a couple of past implementations of twin asymmetric dark matter models. And in order for us to get a glimpse of them, let's go back to the energy density ratio of dark matter and baryonic matter. We can write them we can write the energy density as the number density of the particle times its mass, and then so we get number density for dark matter, and then mass of the dark matter, same for baryonic matter, and m nuc here is just the mass of the nucleon, which is either a proton or a neutron, they have roughly the same mass, just 1 GeV. And this should be 5, like I told you. Now, we're in twin Higgs, so we identify the dark matter with a twin baryon. They have the same origin, remember? So this mass of the dark matter will be the twin nucleon. And what people done in the past? Well, they said, as dark matter has the same origin as baryonic matter, then this number density today would be approximately 1. And there is a slight problem here, because when they assumed this, I said that this ratio is the twin mass is heavier than the nucleon mass. But this is not heavy enough. It doesn't give the factor of 5, because it gives like a 1.4. So the solution was, let's Z2 break it. So what it basically is the following. Z2 breaking, I mean, you force the twin nuclear mass to be heavier manually so you could get the factor of 5. So you break the Z2 symmetry. Now, what we're proposing is that first we question this assumption. Why? And because even though dark matter and baryons have the same origin, the number densities today are not necessarily equal. We're going to show this. Why? So as this is different than 1, we could still preserve this ratio, which is fixed by the twin Higgs model, and could still get the prediction of the ratios, which is 5. And then we keep the dark matter mass at 1.4 GeV, which is pretty nice. I'm going to show you after why, but basically because this lies in a very poorly unexplored mass range for dark matter. So first of all, before going to the model, we might explain where do baryons come from. Because, like I said, our hypothesis is that dark matter has the same origin as baryons. So, and whatever your baryogenesis model is, it must predict the baryon symmetry that we measure today. We measure this. And this is the difference between baryonic number density and anti-baryon density, normalized by the entropy, just by definition today, is this number here. Now, whatever your baryogenesis model is, it must accomplish 3 conditions. I'm not going to go into these first 2. I'm going to focus on this third one, which is the most non-trivial one. It's the core of our work. Now, C and CP, C stands for charge and P parity. Now, they are both transformations. And charge plus parity together takes particles to antiparticles. So if you get a system in the end that you have more particles than antiparticles, then C and P individually should be violated. If you are curious about the other 2, you may ask in the question section. Now, our model for baryogenesis, it happens at low temperatures, at low energies, and this is the Lagrangian. Now, if you're not familiar with particle physics, just forget about this. I'm going to explain what is happening. So the general idea is that we have a very massive particle N that is going to decay in an up quark and an X particle. And this X particle would then decay to 2 down quarks. Now, why we have this X particle? Well, this is because quarks have color and N doesn't, because if you want to be fancy, it's because it's a singlet under the standard model, but color must be conserved, so X gives the color flow over theory.
But by the end, the final product that we have is we get an up quark, 2 down quarks that will eventually confine into a neutron. And by Z2 symmetry, we just copy this. It's the same mechanism, and by the end, we get a twin neutron, because twin, 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 the same thing. Now, this is what this is the interaction terms that explains what I just explained to you. These are the mass terms. Now, C and CP violation. The way that is quantized is by this ugly formula here. But it is basically saying, I want to know the difference between the produced particles and the produced antiparticles. Now, in order to compute them, you just compute, you write all the Feynman diagrams, and then we can get the amplitude from which we can extract the decay rates. Now, after doing all the computations, we realize that the CP asymmetry depends on the imaginary part of this product of these couplings. Now, these couplings are complex couplings, and we may write them as this. And as we have different couplings, we're going to have different thetas. So by the end, we're going to have that the CP asymmetry is proportional to a phase difference. And remember, we're in the visible sector, so this better match with the baryonic symmetry. And CP asymmetry can then be translated to baryonic asymmetry. You just need to account for the number of n that first created this process in the beginning. And it's normalized by the entropy. By definition, it must be this observed quantity. Well, dark matter, it has the same origins, the same process like I told you by Z2, but there's, you copy everything, the fields, the mechanism, but there's a subtle and crucial difference. And the difference is in the couplings. When you Z2 copy the couplings, the model of the coupling, which is lambda, should be the same. It is constrained by our theory. But this is not actually the case for the complex phases. And this is because, well, where do these complex phases come? Well, we don't know exactly. But whenever we get a complex phase in couplings, it is usually related to something that we call vacuum misalignment. It is an example of the origin of this. And vacuum misalignment process is a very arbitrary process. So the way that it picks this phase is very arbitrary. So there's no reason why the complex phase in one sector should be the same in the dark sector. There's no reason, it's very arbitrary. So this then translates to a different twin baryon symmetry, because you have different phases leading to a different CP asymmetry. And with different baryon and twin baryon symmetries, the sectors have different number densities. And with this, we could get the factor of 5 and keep the ratio. And the dark matter mass, which is the twin nucleon, will have 1.4 GeV. Now, this is pretty nice. Now, I'm showing you here a picture that resumes the current situation for dark matter direct detection. And yeah, that's it. So let's go by parts here. Here, WIMP mass is the weakly interactive mass of particle, which is our twin nucleon. Now, this green shaded area here. Now, this is what happened here. Past dark matter detectors looked for a dark matter mass within this range, okay, and within these specific cross sections. And what is the cross section? It basically tells you how strongly your dark matter interacts with the nucleon of your detector. So it scanned this region, and it did not find anything. Now, this orange shaded region here is the neutrino fog. Now, the neutrino fog, what is it? This is something that happens when our detectors gets more sensitive. It starts to feel neutrinos. And the problem is that neutrinos, when they hit the detector, it would act like a same signal that dark matter would create. So it's a noise, but we're working on it. And what I said is that our dark matter mass lies in this very poorly unexplored
mass parameter space for dark matter. So it is poorly explored, so we better keep looking for it. So I just gave you a model that solves 3 big problems at once. Solves the electric hierarchy problem, also explains the baryon symmetry of the universe, and explains dark matter. Now, we're trying to, a future puzzle, we're trying to think of a way to generalize this mechanism to include leptogenesis and make this in higher energies. Just a future thing we're thinking. So that's what I wanted to talk. Thank you so much, everyone. Does anyone have any questions? Obrigado, Larissa. Perguntas? And I have, Pode falar em português mesmo. Ok. A minha pergunta é bem simples. Eu queria saber, já que tem tanta matéria escura no universo, a proporção é gigantesca comparada à matéria comum, é possível que matéria escura gere estruturas que tem com a matéria comum, como estrelas, galáxias, ou buracos negros, ou coisa do tipo, ou a interação entre matéria escura não possibilitaria esse tipo de formação? Então, o que acontece, que a gente vê, é que a matéria escura, ela interage muito fracamente entre si, que nem eu falei. E o que ela forma não são estruturas que nem estrelas, galáxias e tal. Ela forma certas estruturas que a gente chama de halos de matéria escura. Então, tipo, a gente tem a nossa galáxia aqui, e aí, em volta, a gente tem um halo de matéria escura. Esses halos são... Mas, assim, é esse tipo de... Isso é o que eu sei que matéria escura forma de estrutura. Não forma coisas assim. Olá. A minha pergunta é em relação a uma relação que você colocou mais cedo nos slides. É uma pergunta mais ingênua mesmo. Sobre o ômega ser aproximadamente igual a 5 baryons. E aí, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre essa relação. O que ela significa, ou talvez tenha algum significado mais físico, sabe? Sim. Não, basicamente, o que as pessoas fizeram foram, elas... eu não sei exatamente como elas mediram isso, mas as pessoas foram lá e falaram, vamos tentar pegar a densidade de energia de matéria escura e matéria bariônica. A gente mediu isso e a gente percebeu que dá exatamente... Peraí, deixa eu voltar na principal. Aproximadamente exatamente um fator de 5. E as pessoas ficaram, nossa, isso é muito estranho, assim, será que poderia ter uma origem? Mas essa é uma coincidência, assim, de fato, que a gente, como é uma coincidência, você pode falar, será que é uma coincidência mesmo? E aí as pessoas começaram a fazer teorias em cima disso. Entendi. Obrigada. Imagina. Oi, Larissa. Obrigado pela apresentação. Uma coisa que não ficou muito claro para mim foi na hora que você fala que a diferença nas fases do Twin Sector e do Standard Model pode... Pode ser diferente. E isso pode levar a se manter aquela diferença, a razão das massas de ser 1.4, e aí ela... como é que chama a palavra? Compensa para dar 5 no final, que é o que você quer. Mas é porque você falou que nada você não tem qual que é a informação que você tem dessa fase? É só que você pode compensar, ou você não sabe que compensa necessariamente? Não, é que assim, que nem eu falei, essas fases podem ser complexas, que nem, por exemplo, na matriz de CKM, da parte forte do Standard Model. Pode ser complexa. A gente não sabe exatamente de onde vem, mas, geralmente, é uma analogia que a gente está fazendo. Geralmente, quando tem uma fase, pode estar associada com, por exemplo, quebra espontânea de simetria, e aí você vai ter um vacuum alignment. E, do mesmo jeito que você... Eu acho que eu tenho um exemplo melhor. Tá. Considera, por exemplo, um ferro-magneto. Acho que você entendeu.
No começo você vai ter vários spins desalinhados, certo? Só que aí depois, quando você muda algumas condições, eles tendem a se alinhar. Para que direção? Não sei, não importa, mas eles estão se alinhados, eles escolhem isso, e isso é totalmente arbitrário. Aí agora considera que você tem um outro ferromagneto. E aí você está lá alinhando, fazendo com que os spins inicialmente totalmente desalinhados se alinhem, e aí você olha para um, alinhou. Você olha para o outro, também alinhou. Só que quando você vai comparar os dois, não necessariamente é igual, depende da microfísica, da dinâmica, que não é... E a direção é totalmente arbitrária, então não tem nenhuma razão porque você pode... É só isso, tipo, there's no reason. Podia, mas seria totalmente assim. Eu só queria perguntar, você falou que o modelo de Twin Higgs é natural, mas natural em que sentido? Sim. Não tem nada a ver com natural. Assim, tem natural... Eu não quero entrar nisso, mas não era isso que eu quis dizer, se é isso que você estava pensando. Não, é porque não parece tão natural você simplesmente dobrar o número de partículas e você tem todo um setor agora completo novo. Não, então, o Twin Higgs, ele dobra o número de partículas e tal, porque isso simplifica muito, isso explicaria muito bem, assim, o que está acontecendo com a massa do Higgs, mas, assim, o que você teria, que eu quis dizer de natural, é que esses setores interagem de forma muito, muito fraca. E se você considerar, né, a hipótese é que matéria escura teve a mesma origem, né, de matéria normal, do Standard Model. Então, a gente espera que seja parecido, né, as partículas. Então, como os setores é basicamente uma cópia, e eles interagem muito fracamente, então é totalmente isso que a gente está considerando sobre matéria escura. Desculpa, eu ainda não cheguei. Entendi, obrigado. Agora, para finalizar, a última pergunta aqui da Isa. Muito obrigada pela apresentação. É justamente nessa coisa do Higgs. Você repetiu agora que você falou que esse modelo Twin iria resolver esse problema da massa do Higgs e tudo mais. Mas como que isso acontece? E por que você fez o comentário falando que a massa do Higgs é light? Comparado ao quê? Por que ela é leve? Qual que é o problema? Então, tá. Isso é uma coisa bastante complicada. Tem vários jeitos que as pessoas explicam isso, mas o jeito mais intuitivo, vou começar primeiro falando por que a gente espera que ela não deveria ser tão light. Tá. No modelo padrão, quando a gente tem a nossa teoria e tal, se a gente quer que a nossa teoria seja válida para energias mais altas, a gente começa a incluir correções, né, nos fatores, nas grandezas. E, por exemplo, você pode calcular correções para massa, por exemplo. O que acontece é que as correções na massa do Higgs vão ser quadraticamente divergentes. E o que isso significa é que, à medida que você aumenta a sua energia, se você mantém, se você acha que a sua teoria continua válida, o que vai acontecer é que você vai ter, a sua massa vai ser diretamente proporcional àquela escala de energia que você está. É porque fica meio abstrato de falar assim, mas é que as correções são proporcionais a esse fator de energia. E aí, então, você espera que a massa do Higgs seja mais pesada. E aí você pensa, tá, mas ela é leve, como isso pode acontecer? Aí você pode pensar, pode ser que alguma coisa está cancelando ali. Aí entra um problema de fine-tuning e tal, que eu não queria entrar, mas tá. Aí a outra pergunta era... Como que isso resolve, você adicionando o twin do Higgs? Tá, isso é bem técnico, assim, mas a gente percebe que se você calcula os diagramas que vai dar as correções para a massa do Higgs, e você... Tá, eu vou falar de um jeito mais bonito. Quando você considera essa teoria inteira, você percebe que a massa do Higgs é protegida por uma simetria maior. E o que isso quer dizer? Quando você tem uma simetria protegendo a massa, você evita que essas correções radiativas muito grandes shiftem essa massa de um valor gigante, então está protegido. Então, a gente aumenta isso, incluindo uma cópia do Standard Model. O jeito
técnico que você poderia ver. E você considera os dois setores, faz os diagramas, você vê que as divergências vão cancelar. Mas, por exemplo, na QED, a massa dos elétrons, por exemplo, ela é protegida pela simetria quiral. E, então, faz com que a gente não tenha esse problema. Então, a gente pensou, talvez seja porque a massa do Higgs não está sendo protegida por uma simetria. O que acontece? E aí foi mais ou menos isso. É muito técnico, assim, eu ia levar muito mais tempo, acho que eu não ia conseguir explicar de um jeito muito... Mas eu respondi? Tudo bem, obrigada. Pode deixar em cima. Agora é o Sidney. Bom de bom. Entrei num grupo bom, com respeito. Com certeza, o maior deles. Não, assim? É, tipo... vai ali na frente para ele te encontrar. Perfeito. Só encaixar aqui e isso aqui você bota na lapela. Teste. Parece que está funcionando. Bom, agora a apresentação do Sidney. Mesmo esquema, 15 minutos. E eu aviso a cada 5 e tomo o controle. Nunca mexi num negócio desse. Só passa. Okay. E você pode usar o laser também. Bom, pode ir lá. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a precessão de órbitas em buracos negros girantes. E é bem interessante a gente falar do problema de precessão, porque esse foi o primeiro grande resultado da relatividade geral, que surgiu em 1915. E, para sustentar a teoria, o Albert Einstein ele faz o cálculo da precessão da órbita de Mercúrio e chega num resultado que bate com o valor observado, como eu vou explicar futuramente. Então, a ideia é estender essa análise de precessão para um buraco negro que gira, que é uma solução que o Roy Kerr chegou em 1963. Eu não falei, né? Eu sou da UFRJ. Então, a gente vai calcular a precessão. A gente vai utilizar o método perturbativo, quer dizer que a gente vai estar olhando órbitas que não estão muito próximas do buraco negro, até porque as órbitas mais próximas são uma confusão completa. E a gente vai utilizar, com base, o método do vetor de Laplace com Gilens, onde a gente vai pegar uma órbita que é muito parecida com uma órbita que seria dada pela gravitação newtoniana, e perturbar ela um pouquinho. Bom, começando pelo começo, o famoso problema de Kepler, ele é um problema que é, basicamente, você determinar como é dada a órbita de uma partícula ou de um corpo teste quando a gente tem uma força daquela forma, uma constante dividido pela distância ao quadrado, uma força inversa do quadrado. E a solução para esse problema são dadas pelas cônicas, que elas podem ser caracterizadas pela excentricidade. E, nesse trabalho, a gente vai olhar para órbitas fechadas, que têm excentricidade entre 0 e 1. Então, eu escrevi ali a equação da elipse, que a gente vai perturbar, utilizando aquela equação ali. E outras coisas importantes sobre essa órbita é que, devido à simetria do problema, a gente tem constantes de movimento. A energia e o momento angular nas 3 direções são constantes de movimento, então a gente tem 4 constantes de movimento. E, dado pela terceira lei de Kepler, a gente também determina o período dessa órbita. Só que tem uma outra constante de movimento, uma constante que é menos falada, que é o vetor de Laplace com Gilens. Ele apareceu primeiro num trabalho, acho que foi do Laplace mesmo, há muito tempo, e ele ganhou força de novo em meados do século, no início do século XX, na mecânica quântica,
quando o Pauli decide usar esse vetor para calcular o espectro do átomo de hidrogênio. Ele não resolve a equação de Schrödinger, ele faz por um método totalmente algébrico. Mas, enfim. O vetor de Laplace-Runge-Lenz, ele tem uma característica muito importante, que se a gente colocar ele no foco da elipse, ele vai estar apontando sempre para o periélio da órbita. Então, esse é um bom jeito de a gente dizer para onde a órbita está apontando. E como a gente vai fazer uma teoria de perturbação, essa órbita pode precessar, ela vai girar, não vai ser mais uma órbita perfeitamente fechada. E aí a gente vai ter uma variação desse vetor que vai ocasionar numa variação desse eixo de simetria da órbita. Então, a gente vai trabalhar com perturbações sobre o problema de Kepler. E se a gente tem uma perturbação radial, que no futuro a gente vai mostrar que a perturbação é de fato radial, essa variação do vetor de Laplace-Runge-Lenz ela é perpendicular ao próprio vetor, que indica que realmente está acontecendo uma precessão. Então, tudo que a gente vai fazer é calcular a média da variação do vetor de Laplace-Runge-Lenz, calculada sobre a órbita que era a solução do problema de Kepler. Okay? E, no final, tudo que a gente tem que fazer é determinar aquele ômega ali, que é a velocidade de precessão. Contando um pouco da história, o problema da precessão do periélio de Mercúrio é um problema muito importante, porque já na metade do século XIX, já se sabia que tinha um problema entre a gravitação newtoniana e o valor medido. Era uma diferença de cerca de 43 arcos de segundo por século. E vocês podem pensar, isso é muito pouco, mas mesmo para aquela época, as nossas medições já eram capazes de prever tal discrepância. Então, o Einstein usou essa discrepância para mostrar que a teoria da relatividade geral dele previa esse valor corretamente e usou isso argumentando que a teoria dele estava certa. Bom, a relatividade geral surge cerca de 60 anos depois desses cálculos e, em vez de tratar a interação gravitacional como uma força, a gente fala que ela é devido a uma distorção do espaço-tempo. E as fontes, aquele T-mini, que é o tensor de energia-momento, ele pode ser massa, pode ser energia, ele vai gerar essa curvatura no espaço. E, então, uma partícula teste ela vai seguir a geodésica, que é o mais próximo de uma linha reta que você tem num espaço que não é plano. E aí eu escrevi a equação da geodésica. E tudo que a gente faz na equação de Einstein é tentar achar a métrica. Então, uma das primeiras soluções surgiu, eu acho que foi em 1916 ou 17, foi a solução de Schwarzschild, que é uma solução que explora a simetria. Você considera um corpo esfericamente simétrico, chega naquela solução ali, e daquela solução, com algumas contas que eu vou mostrar para vocês futuramente, a gente pode chegar no resultado. A gente acha uma perturbação daquela forma e, colocando aquela perturbação nos cálculos que eu mostrei anteriormente, nós descobrimos que a velocidade de precessão, dada pela interferência, dada pela interação, que é diferente na relatividade geral, ela dá exatos 43 arcos de segundo por século, que era justamente o que estava faltando. Mas, enfim, nem tudo é perfeito, nem tudo é esfericamente simétrico. Então, para a astrofísica, né, todos os corpos eles vão ter certo momento angular também. Pode ser pequeno, grande, mas eles têm momento angular. Então, a gente não pode se prender a uma solução que seja esfericamente simétrica. Por isso, a necessidade da métrica de Kerr. Ela é uma métrica que ela explora um corpo que tem um eixo de simetria, uma simetria azimutal, e o corpo tem um momento angular nessa direção, ele está girando em torno daquela direção. Ok? Eu botei o Azinho de vermelho porque ele é justamente o fator de giro desse buraco negro, ele é o momento angular dividido pela massa. Ok? E, explorando um pouco a métrica de Kerr, ele é um pouco diferente da solução de Schwarzschild, porque, em vez de um horizonte de eventos, nós temos dois.
um horizonte interno e um externo, a nossa singularidade não é mais um ponto, entre aspas. Ela vai ser uma singularidade na forma de um anel. E a gente tem uma região muito interessante também, que é a chamada ergosfera, que é uma região que não necessariamente você vai ser engolido pelo buraco negro, mas você é obrigatoriamente posto em movimento. Não importa se você tem um foguete, você vai ficar em movimento naquela direção. E a gente pode usar essa região para extrair energia do buraco negro pelo processo de Penrose, essas coisas. Então, para calcular a precessão de órbitas num sistema como esse, primeiro a gente vai escrever o quadrimomento da partícula nessa métrica, identificar a quantidade conservadas, nesse caso vai ser energia, momento angular na direção z, só que nós vamos lidar sempre com órbitas equatoriais. Então, o momento angular na direção z é o momento angular total. E aí, utilizando essas quantidades conservadas, nós vamos chegar numa espécie de potencial efetivo, e esse potencial a gente vai interpretar como uma força perturbativa que a gente vai colocar nas contas que a gente fez antes e calcular a velocidade de precessão. Bom, devido à simetria do buraco negro, a gente tem um momento angular na direção z constante, como eu mencionei. Então, se a gente simplesmente levanta os índices, nós podemos descobrir tanto a velocidade angular quanto a velocidade temporal. Aquele ponto ali não é derivada em relação ao tempo, é derivada em relação ao tempo próprio. A gente já descobre essas duas quantidades. E como o quadrimomento ele vale menos m ao quadrado, aqui eu estou fazendo a massa da partícula teste unitária, a norma do quadrimomento vale menos 1, a gente chega a uma relação que vai ajudar bastante, que é uma relação de potencial efetivo. Perceba ali que a derivada de r está elevada ao quadrado, é como se fosse uma velocidade ao quadrado. Então, quando a gente substitui tudo, a gente chega na expressão 14. Se a gente deriva em relação ao tempo próprio, a gente chega na expressão 15, que é uma expressão similar a uma expressão de aceleração, onde a gente descobre, a gente tem menos m sobre R2, que é a interação newtoniana, mais o termo de perturbação. Então, para facilitar a análise, eu adimensionalizei todas as grandezas em termos da massa do buraco negro. Então, como a gente já tem tanto a aceleração em R, que é o R2 pontos, quanto a velocidade angular, a gente pode descobrir a aceleração radial. Isso aqui é uma passagem que vocês podem reclamar um pouco. E então, a gente chega, finalmente, à expressão, de fato, de uma força, menos 1 sobre R2, que é a força de Kepler, a força newtoniana, mais um termo de perturbação. Substituindo tudo, naquelas expressões do início do slide, a gente chega à velocidade de precessão. E aí vocês podem ver que eu botei um termo em evidência, que multiplica 1, mais alguma coisa linear com o fator de giro do buraco negro. O que eu quis tentar fazer aqui é mostrar o quanto o primeiro fator é dominante em relação ao segundo fator, que é o fator realmente devido ao giro do buraco negro. Se a gente coloca o alfa igual a 0, a gente retorna a solução de Schwarzschild. Então, eu botei as unidades. E, para comparar, a gente precisa de uma base numérica. Eu pesquisei qual que é o momento angular do Sol. Isso me dá aquele fator de giro do Sol, que é 0,1, que é razoavelmente grande. E calculando o efeito de precessão causado pela rotação do Sol, quando comparado com a precessão normal de um buraco negro de Schwarzschild, ela é muito pequena. Eu usei a órbita de Mercúrio para tomar esses dados. E, comparando com o que a gente pode medir hoje, isso aqui ainda está muito distante. Então, eu tomei como base o sistema solar, peguei o Sol também,
e calculei a comparação entre o efeito da precessão do buraco negro de Kerr, só a parte devido ao giro dele, com a precessão de um buraco negro normal. Pode perceber que conforme eu aumento a distância, o efeito da rotação vai diminuindo. Então, se eu quiser ter um efeito mensurável, eu preciso estar muito mais próximo da fonte. Só que tem um problema, se eu estiver muito próximo da fonte, o nosso método perturbativo não é mais muito bom e a gente vai ter que considerar ordens superiores. E aqui eu mostrei também o valor calculado da precessão. Perceba que para a distância, para o semieixo maior da elipse muito pequena, os valores são muito grandes. Então, o efeito do buraco negro sobre a órbita cresce bastante. Novamente, aquela região ali ainda não é uma boa região para se tratar, porque a gente está tratando método perturbativo de longas distâncias. Mas, tendo em base as medições mais modernas de precessão, a gente tem uma incerteza de cerca de 10 a menos 4. Ou seja, a gente consegue medir o efeito de precessão causado pela rotação do corpo da massa no centro até distâncias da ordem de 10 a quarta até 10 a quinta do raio medido em raios de Schwarzschild. Hoje, por enquanto, essa precisão deve melhorar no futuro. Então, comentários finais. Percebam que essa forma de usar o vetor de Laplace-Runge-Lenz, ela é uma forma bem prática de calcular a precessão. Eu peguei um problema que pode ser considerado complicado e consegui chegar a um resultado. Mas esse efeito, ele ainda é muito pequeno. Tanto é que ele só consegue ser medido a cerca de 500 mil quilômetros do centro do Sol, se a gente pegar o sistema do Sol, né? E sendo que o raio do Sol é 700 mil quilômetros, então ainda é furado, ainda não funciona. Só que, conforme a precisão vai melhorando, a gente consegue medições melhores e no futuro vai conseguir medir isso. Referência? Questão, acho, referência. Obrigado, Sidney. Perguntas? Tá. Obrigado, Sidney, pela apresentação. Duas coisas. Primeiro, eu não entendi por que você fez aquela... Qual que é o ponto de adimensionalizar? É para simplificar as contas, para não ter que carregar termos e... Ah, tá. Só por isso, depois é fácil voltar com eles. Tá, beleza. E a outra coisa, eu não entendi um comentário. O último comentário que você colocou na conclusão, não sei, aproximações estão boas quanto necessário, em que sentido? Aqui a gente aproximou em primeira ordem para o fator de giro do buraco negro. Uhum. Perceba que o resultado que a gente encontra é só a primeira potência de alfa. Tá, esse resultado tem a segunda potência, a terceira, etc. Uhum. Só que, como a primeira potência já é tão pequeno o efeito, a gente para por aí. Tá, mas você poderia carregar, então? Poderia. Beleza. Obrigado. Talvez seja uma pergunta simples. No caso do epsilon sendo muito grande, eu entendo que não é mais uma pequena perturbação. Qual seria a abordagem nesse caso quando você tem essas oscilações bem maiores? Tipo, faz sentido a minha pergunta? Faz. Então, eu meio que escondi isso, né? A gente está considerando uma órbita distante da fonte. Então, basicamente, o beta, que dá esse parâmetro, né, que é o semieixo maior da elipse, ele tem que ser muito maior que o raio de 2gm sobre c ao quadrado. Só que a aproximação ela não leva em conta apenas isso. Ela tem que levar em conta que a partícula nunca vai estar próxima. Então, o produto de beta vezes epsilon também tem que ser muito maior do que esse cara. Então, por exemplo, aquele cara lá em cima com epsilon igual a 0,99 para esse menor raio aqui, provavelmente esse resultado já é furada e a gente tem que pegar ordens superiores. Entendo. Oi.
A minha pergunta é mais um complemento da do João. Aliás, obrigada pela palestra, pela apresentação, muito boa. Mas quando você fala que ela pode ser, tipo, ela pode se estender o quanto necessário, você quer dizer um necessário experimental. Tipo, o quão necessário um problema agora que a gente tem atualmente é que nossos experimentos não têm a precisão necessária para precisar sequer expandir a sua aproximação, é isso? É, exatamente. Achei muito boa a sua apresentação. Você falou que as medidas não são mensuráveis, são muito pequenas. Mas, então, e se você não considerar o mesmo problema, mas o mesmo método para modelos diferentes de buraco negro, tipo carregados, e problemas parecidos com de precessão, mas de interação eletromagnética, algo do tipo? Se já pensou nesse problema? Se poderia ter algo mais mensurável? É possível, sim. A primeira ideia foi trabalhar com buraco negro girante, porque ele é um cara que tem um interesse astrofísico, né? O buraco negro carregado ele é mais raro porque a tendência do buraco negro é perder a carga. Só que é possível usar esse método, sim. Apareceriam mais termos ali. Cadê o ΔF ali? Apareceria um termo eletromagnético, por exemplo. E aí daria para aplicar esse método. É claro, teria que ver se a variação do vetor é perpendicular a ele, talvez não fosse, mas dá para calcular. Valeu. Mais perguntas? Só tirar uma dúvida. No caso do Sol, você está considerando um buraco negro de Kerr com uma massa de uma massa solar, é isso? Tá. E outra coisa, a gente tem dados de órbitas de estrelas ao redor do buraco negro no centro da galáxia. Será que você conseguiria aplicar esse tipo de coisa para ajustar as órbitas medidas? Eu dei uma olhada nesses dados e as incertezas relativas a essas medições são bem maiores, né? Porque, medido no sistema solar, as precisões são bem maiores. Agora a gente está falando de algo no centro da galáxia, tem muito ruído ainda, então ainda não é possível, mas num futuro bem distante, pode ser. Mais perguntas? Beleza. Bom, se ninguém tem, eu vou fazer uma pergunta. É bem simples também. Você está fazendo uma análise perturbativa. Em que regime isso deixa de valer e você não pode mais fazer esse seu método? Eu não posso fazer isso se a trajetória ela estiver próxima do buraco negro. Acho que é mais fácil eu desenhar mesmo. A gente tem o nosso corpo central aqui, massa meson, e a gente vai ter uma trajetória aqui, com um Rzinho. Vou botar um R de φ. E a precessão é algo que ocorre em torno desse círculo, assim, certo? O eixo de simetria da elipse ele vai variando. E a aproximação que a gente usa é que R de φ ele seja muito maior do que M. E, no final, a gente pode traduzir isso com o resultado da elipse, que o beta tem que ser muito maior do que M. Só que essa não é toda a história, né? Porque a gente pode ter um cara que a elipse é assim. O beta é muito grande, mas o epsilon é muito próximo de 1. Ou seja, mesmo o beta sendo grande, a partícula tem um momento que ela passa muito próximo do buraco negro, e aí o movimento dela é bastante afetado aqui. E esse método não dá conta disso. Então, a gente precisa também que beta vezes epsilon seja muito maior do que M. Então, beleza. Vamos agradecer o Sidney de novo. Apaga? Muito obrigado. Você que sabe, pode apagar, se quiser. Enfim, agora a última apresentação dessa sessão, da Tailane.
ele está por dentro. Pode colocar por dentro do bolso ou é por fora? Você que sabe. Deixa eu ver se tá ligado. Testando. Oi, galera. Bom dia. Bem, meu nome é Tailane e eu sou estudante de licenciatura na Universidade Federal da Bahia, orientanda do professor Tiago Paz. Bem, o meu tema é inclusão social no processo de divulgação científica. É um pouquinho diferente do que está sendo apresentado aqui, mas é isso. Vamos lá. Eu queria começar contextualizando vocês um pouco do que seria, né, a divulgação científica, o que é que a gente faz em divulgação científica, e aí levar vocês, né, por esse caminho do que seria a inclusão dentro desse processo. Basicamente, a divulgação científica, ela busca relacionar, né, o que a gente faz, né, a construção da ciência, né, com essa propagação da informação que está sendo passada ali na sociedade, né? É justamente levar para o público externo o que a gente está fazendo e também a comunicação entre pares. Alguns autores, eles tendem a fazer essa divisão entre divulgação e popularização de ciência, né? Outros nem tanto, mas assim, conforme os que dividem, essa divisão é dada como a divulgação como comunicação entre pares, né, algo que ocorre mais ali no meio científico, uma coisa mais formal, dada como, por exemplo, esse trabalho que a gente está apresentando aqui, uma coisa assim mais formalizada. Já a popularização, ela visa mais, a intenção dela, né, seria buscar abranger o público de uma forma mais, vamos dizer assim, consistente em questão de quantidade, né, e questão de alcance. E, então, ela tem um quê de ser mais lúdica, ela tem uma informalidade, assim, que é buscada justamente para tentar atrair as pessoas, né, tentar atrair aquela visibilidade para o que está sendo produzido cientificamente. Bom, mas o principal, né, o ponto principal que eu quero tocar aqui é que a Porto, ela pontua que a apropriação do conhecimento científico, ela deve ser um processo ativo e constante e que deve acontecer em um momento e por públicos diferentes. Então, a gente tem que entender que não basta só produzir a ciência, não basta só a gente estar no laboratório, a gente estar em cima dos livros, fazendo as contas, a gente tem que mostrar à sociedade o que está sendo produzido, principalmente atualmente, nesses tempos que a gente vive essa fase de desinformação e de atender a essa desinformação e entender que a divulgação é, sim, um caminho, tanto para promover a ciência, quanto para até construir ela, né? Porque quando você divulga, você leva aquele conhecimento, você incentiva outros pesquisadores e você incentiva, por exemplo, novas gerações que estão à frente, que vão vir aí para virar novos pesquisadores, novos cientistas. Então, pensando nisso, e dentro das referências que eu tinha encontrado logo que comecei a pensar sobre divulgação científica, vem a questão da acessibilidade. Porque se você pensar, segundo o IBGE, cerca de 24% da população brasileira, né, que são mais de 45 milhões de brasileiros, possui algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência cognitiva ou motora. E aí, em contrapartida, você pensa, é uma população, né, é uma parcela representativa da população, só que a acessibilidade, que nível de acessibilidade é encontrado, né, dentro desses ambientes, né, de divulgação? Você vê que, mais para frente eu vou mostrar a vocês uma tabela que indica a acessibilidade mais no meio virtual. Bom, os objetivos, né, desse trabalho são identificar algumas demandas que são relacionadas à divulgação científica, né, pontuar essas demandas e pontuar algumas propostas possíveis para essas demandas que foram encontradas. Não
foi feito um levantamento assim, nossa, vamos levantar todas as demandas, porque seria impossível fazer um trabalho tão extenso em tão pouco tempo. Mas esse é um início, né, de um trabalho que a gente vem fazendo na pesquisa há alguns meses. Bom, e basicamente, né, também, né, ajudar, espera-se que esse trabalho possa ajudar a incentivar uma construção de uma ciência um pouco mais democrática, mais inclusiva. Bom, a metodologia utilizada foi referências, né, revisão bibliográfica, né, porque é uma pesquisa mais teórica, e a gente partiu também para a análise de como essas referências se relacionam com o projeto de extensão que eu faço parte, que é o Roda Consciência, que é um projeto coordenado pelo professor Tiago Paz. A gente trabalha com divulgação científica, com popularização de ciência, então tem visitas externas, a gente leva o museu itinerante para escolas, para a rua, por exemplo. Agora, em setembro, a gente teve um evento que foi a Universidade na Praça, né? Basicamente, várias unidades da Universidade Federal da Bahia estavam na Praça do Campo da Pólvora, que é uma das praças mais movimentadas da cidade de Salvador. Fica num dos pontos de metrô. E aí a gente teve um dia inteiro só para dialogar com o público, com a sociedade no geral. E foi, assim, bastante gratificante. Bom, sobre mediação, né, sobre essa questão da acessibilidade dentro da mediação, a divulgação científica nada mais é do que mediar o conhecimento científico que está sendo produzido com a população. Então, você tem essas duas formas de realizar essa mediação, tanto a virtual quanto a presencial. Acho que a gente pensa logo na presencial porque é o que é mais visto, né, que é aquela coisa do museu, as exposições, e tem também a versão virtual, que seria os sites de divulgação científica, sites de museus de ciência, centros de ciência, redes sociais, tem divulgadores autônomos de ciência também que produzem conteúdo. E aí a gente trabalhou nessa análise em cima do que foi encontrado, né? Gostaria de falar, principalmente agora, nesse início, da questão da mobilidade, da questão do presencial, que é uma questão que, assim, é muito delicada. A gente vê que não existe uma mobilidade tão facilitada, né? Então, isso já atrapalha, por exemplo, a chegada de uma pessoa com baixa mobilidade a um espaço de divulgação científica, a um espaço que você... É um espaço assim que você, além de necessitar da mobilidade para chegar àquele espaço, você ainda tem que entender se aquele espaço ele é acessível para a pessoa, né, estar ali. Bom, dentre isso, né, tem também outras questões que eu vou falar um pouco mais na frente, que seria como trazer essa acessibilidade dentro do espaço, né, porque a questão da mobilidade, infelizmente, não vai competir a nós, pesquisadores. Bom, na questão do virtual, eu vou passar um pouquinho mais para frente, né, que é... Bom, o que é que torna um site acessível? Né, tem uma legislação especificamente para dizer, né, para nos informar o que seria um site acessível. E, assim, eu pontuei aqui algumas das características mais importantes que geralmente são avaliadas para você medir o nível de acessibilidade de um site, né, que é a audiodescrição, a fonte com serifa, o contraste do site, são recursos que você pode incrementar ao seu site, ao site de divulgação, e que ele vai tornar esse site mais acessível para as pessoas, para o público, né? Você vai conseguir ter um acesso melhor. Bom, o tradutor de Libras, eu não sei se vocês já chegaram a encontrar em alguns sites, você pode encontrar o símbolozinho ao lado, eu vou mostrar no próximo. E a qualidade da impressão. Algumas pessoas imprimem, né, para ter um acesso, né, mais fora da tela, porque tem sensibilidade e tudo mais. Bom, basicamente, aqui a gente tem uma tabela que foi tirada de uma das referências. Ela mostra, dentro desses recursos que eu mostrei anteriormente, né, e alguns tem o Zoom, por exemplo,
eles analisaram qual era a qualidade do zoom, porque pessoas que têm baixa visão, por exemplo, às vezes necessitam, né, de ter uma amplitude maior. Você vê que é baixíssima. Os sites que foram analisados são sites de grandes museus de ciência, de grandes centros de ciências, e ainda assim a acessibilidade é muito baixa. Para ser considerado acessível, um site tem que ter acima de 90% de acessibilidade. E você pode ver que nenhum deles chega a esse nível, né, segundo a UEMEG, que é são os parâmetros, né, governamentais para acessibilidade em sítios de divulgação científica. Bom, esse validador ACES, que dá a porcentagem, ele é um validador online, que ele pode ser encontrado, ele é do governo, né, ele é aberto. Então, você pode pegar o link do seu site e colocar aqui nessa caixinha, né? Tem o link lá em cima do site, também vai estar nas referências. Você pode colocar o seu site para ser analisado, você coloca o link, gera, e ele te dá uma porcentagem, como aqui, né? Essas porcentagens, de qual é o nível de acessibilidade que o seu site possui. Esse recurso, a gente tem tentado, né, implementar ele dentro do projeto, né? São recursos que foram observados, porque, assim, como é um tema bastante abrangente, acessibilidade, a intenção é que aqui nós tentássemos relacionar com o Roda Consciência, para que a gente conseguisse trabalhar, né, em cima de uma coisa que a gente tem em mãos, né, para trabalhar. Então, basicamente, um dos primeiros que foram pesquisados foi a questão do tradutor de Libras, que é uma acessibilidade voltada para pessoas surdas. Basicamente, eu não sei se vocês sabem, mas pessoas surdas, elas têm uma comunicação diferente, que é a língua de sinais. No caso da gente, a língua de sinais brasileira, né, Libras. A língua de sinais, para quem não sabe, ela não é universal. Cada lugar tem uma língua de sinais diferente, então tem a língua de sinais brasileira, a inglesa, a francesa. E aí a gente tem algumas opções, né, as principais opções, que podem ser incrementadas tanto a site quanto ao seu dispositivo móvel. O HandTalk, por exemplo, é uma das mais famosas, porque tem aplicativo para celular que você pode utilizar para se comunicar. Até individualmente, você pode utilizar ele como um tradutor diário, como o tradutor do Google, por exemplo. E todas essas opções, elas disponibilizam... Quer dizer, todas não, o Web Libras não, mas o HandTalk, o VLibras e o Rubenar, eles disponibilizam um código, né, para você inserir, é um plugin, na verdade, para você inserir no código fonte do seu site e conseguir ter essa acessibilidade. Basicamente, o que eu ia falando da Libras é que, assim, como ela é a primeira língua do surdo, o português, que é lido e escrito, ele se torna a segunda língua. Então, nem sempre você ter o seu site escrito ali em português, ter uma descrição daquele áudio, ter legendas, não significa que você vai ter acessibilidade total, porque uma pessoa que é surda e que tem dificuldade para ler não vai conseguir também compreender esse conteúdo. Só que essas ferramentas, elas permitem que você consiga selecionar trechos do seu texto para que ele seja traduzido para Libras por um avatar virtual que fica no canto da tela. Geralmente vem eu não sei se nesse outro aqui, não tem nesse de cá, mas no canto do site você encontra o símbolozinho de Libras, e aí, assim que você clica, alguns sites governamentais, eu acho a maioria, você encontra o do VLibras, porque as outras opções, eles são opções pagas, né? Infelizmente, são iniciativa privada. Mas o VLibras, ele é uma opção aberta, governamental, então você consegue acessar e introduzir esse conteúdo no seu site, mas você também consegue ter
a mesma funcionalidade do HandTalk, que é ter o aplicativo para uso no seu smartphone e em outros dispositivos. Uma peculiaridade que tem no Rubená, né, uma característica que faz ele se destacar dos outros, é a audiodescrição. Ele é o único das opções que possui essa ferramenta de, além da descrição em Libras, né, além da tradução em Libras, ele fornece essa audiodescrição. Você consegue selecionar o texto e fazer uma audiodescrição daquele texto ali, já a partir desse... Vou só fazer as considerações finais. Basicamente, a gente começou a implementação dessas ferramentas no site e também a observação dos experimentos que a gente estava apresentando para conseguir encaixar eles num modo mais inclusivo. Por exemplo, a inclusão de legendas em braille e também pensar alguns experimentos relacionados à luz e ótica em formato de maquete tátil. Bom, essas são as referências e gostaria de agradecer ao evento, aos patrocinadores e à Unesp. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Muito obrigado. A gente vai abrir para perguntas agora. Valeu, quem tiver. Tá. Primeiramente, obrigada pela apresentação, foi muito boa, gostei bastante. É só uma questão de curiosidade. Você falou que você faz parte de do Roda Consciência. Roda Consciência. Tem algum Instagram, Facebook para seguir? Tem sim. Você pode procurar rodaconsciência.ufba, que aí você encontra lá o Instagram da gente. Ainda faltam algumas publicações, mas você consegue encontrar coisas assim e consegue se comunicar com a gente. Ou até pelo próprio e-mail do professor Tiago Paes, você consegue comunicação. Muito bom. E-mail também. Ok, obrigada. Nada. Parabéns pelo trabalho, obrigada pela apresentação. Obrigada. Eu queria fazer, talvez, 2 perguntas. Nessa linha do Roda Consciência, você falou dessa experiência de levar essa atividade para a praça e tudo mais. Vocês fizeram uma apuração, assim, mais ou menos, porque provavelmente muitas pessoas passam por ali e tudo mais, mas tem uma apuração mais ou menos de qual é o público que aparece para conversar com vocês? Qual que é o público que fica ali para conversar? Vocês fizeram alguma apuração em relação a isso? Olha, a gente disponibilizou um formulário para o pessoal responder, mas a galera não... Cara, sempre chega e vai interagir. Os experimentos são interativos. Todos os experimentos que a gente tem... Essa é a minha outra pergunta. Todos os experimentos que a gente tem são interativos. A intenção é justamente que o público se comunique com aquele conhecimento e a gente está ali na mediação mais para incentivar e trazer a resposta relacionada à dúvida no conteúdo científico. Mas, assim, não tem um público fixo. Todo mundo... Assim, eu brinco que eu falo, nossa, até o reitor da universidade estava girando na nossa plataforma giratória. É de criança, assim, desse tamanho. Nossa última mediação foi numa escola de criança desse tamanho, até idoso. Todo mundo aparece, todo mundo fica. Aí a galera, como era na praça, era aberto, então era assim, alguém aparecia para ver os experimentos. E aí, depois, quando você via, estava a pessoa assim, vem cá para eu te mostrar aquilo ali que eu vi naquele stand. Então, a gente tem essa troca com o público, no geral mesmo, que é basicamente a intenção. Então, os experimentos que vocês fazem tipo assim, por exemplo, o equivalente ao show de física, né? Então, são vários experimentos. De física mesmo. E vocês têm alguma coisa que vocês abordam esse tema de acessibilidade? Ao público geral ou não? Você quer dizer se tem uma linha só para acessibilidade? Exato. Não. Como a ideia é que abrange o público total, é ser um experimento que consiga ser visualizado por todo mundo. Tanto que a gente está terminando agora a construção de um experimento que é uma maquete de um prisma com os ângulos aproximados, tudo, né, certinho.
com os feixes de luz todos separados por espessura diferente, de acordo massa. com a frequência. Massa. Só que, assim, essa maquete poderia ser feita, por exemplo, toda com fios brancos, porque a intenção era abranger o público, né, cego também. Só que a gente fez ela colorida, porque a ideia é que todo mundo possa aproveitar esse ambiente, esse espaço de interação. Nossa, muito bom, parabéns. Obrigada. Seguindo essa linha de raciocínio da pergunta dela, então a sua pesquisa seria basicamente para criar um desenho universal para divulgação científica, que seria Oi, você pode repetir o final? A sua pesquisa seria para fazer um desenho universal para divulgação científica, para os experimentos. Exato, seria justamente conseguir abranger o maior público possível, né? Promover uma ciência que seja, né, democrática e acessível para todos. Obrigado. Tem uma dúvida aqui, outra ali. Acho que ela pediu primeiro. Sou eu? Tá bom. Eu queria perguntar, você mostrou que o governo tem um índice que mede a acessibilidade nos sites? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para te mostrar. É um site, é um avaliador e simulador de acessibilidade. Você coloca o seu link e ele vai analisar todo o seu site e te informar qual o nível de acessibilidade que esse seu site está apresentando. Mas se ele tem se existe esse avaliador, eu suponho que exista portarias, manuais para você desenvolver um site melhor. Eu mostrei aqui. Esse EMEG é o modelo de acessibilidade de governo eletrônico. Ele é uma cartilha, basicamente, toda detalhada com as necessidades que um site deve atender para ser acessível. E isso é de alguma maneira aplicada no desenvolvimento dos sites ou as pessoas meio que ignoram isso? Assim? Bom, basicamente a ideia era que sim. Segundo a outra tabela tá faltando um pouco, né? Mas não é uma legislação, por exemplo, não tem uma lei que fiscaliza, que tenha que ter. Basicamente, o governo sugerir a sugestão para ser acessível, né? Os parâmetros para serem acessíveis estão na cartilha, mas não significa que infelizmente, não significa que eles vão ser seguidos. E fora da questão da acessibilidade, só na divulgação científica em geral, o governo também tem cartilhas ou manuais nesse sentido ou nada? Assim? Não que eu tenha encontrado. Inclusive, uma das propostas que a gente surgiu ultimamente foi de levar, além da construção, né, desses experimentos, tentar fazer um tutorial ou uma própria cartilha de construção desses experimentos, porque como a ideia é construir coisas com baixo custo, com materiais que você encontra mais facilmente, então pode ser uma coisa que pode, por exemplo, ser levada para as escolas. Aí a ideia seria ter manuais ou coisas do tipo para que a gente pudesse mostrar para escolas, para outros lugares de divulgação também, uma forma de atingir aquele determinado público, né? Obrigado. Nada. Eu vou perguntar um pouquinho sobre a definição de acessibilidade em si, né? Se tem grupos, por exemplo, tentando achar novos problemas que as pessoas têm para entender alguma coisa. Por exemplo, agora eu sei que tem um grande tópico sobre cores, né? Por exemplo, você vai botar um plot no paper e você quer uma paleta de cores específicas porque tem pessoas daltônicas que não conseguem ver as cores que você está tentando olhar. Então, a minha dúvida é se tem grupos tentando descobrir problemas de acessibilidade que estão escondidos no... Você falou um ponto-chave que eu até, perdão de não ter mencionado no trabalho, mas assim, um ponto muito chave é que a acessibilidade e qualquer coisa, qualquer ponto de inclusão, seja relacionado a racismo, relacionado a feminismo, ele tem que ter a presença daquele grupo que é minorizado.
que foi minorizado. Então, existe sim a necessidade para a gente descobrir essas minúcias que tem na falta de acessibilidade. Não existe como a gente descobrir se não entrando em contato direto, tanto que a gente tem tentado fazer uma visita, né, ao terminar a construção do Prisma, a gente vai fazer uma visita ao Instituto de Cegos, né, que é o Pestalozzi, é um dos institutos para educação inclusiva. E aí a ideia é ter esse contato com o público para conseguir ter um retorno do o que faltou naquele experimento, o que pode ser melhorado, o que seria o que aquelas pessoas têm interesse de saber sobre a ciência e que não está conseguindo chegar até esse determinado público. Então, basicamente, a ideia é ouvir o outro para que se entenda qual é a necessidade do outro, porque a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa, né, totalmente, independente, né, de qual seja essa situação. Muito obrigada pela sua apresentação. Linda, linda, linda. Como a gente está com pouco tempo, eu só quero fazer um comentário em relação à pergunta do colega e depois eu quero conversar com você quando terminar. No Brasil, tinha uma secretaria no governo federal de educação inclusiva, a SECADI, que foi destruída no governo Temer. E hoje, se você entra no site da SECADI, não tem mais nenhuma informação desde 2017. E nessa secretaria, eu acho que tinha também essas recomendações. E só para complementar, que é uma tristeza que isso não seja uma lei, né? É só uma cartilha que recomenda. Mas tinha essa secretaria que visava instituir lei e fiscalização e tudo mais. Obrigada. A gente vai ter que encerrar por aqui, por causa do horário. Muito obrigado, vamos agradecer. Gente, obrigada. Então, agora é o horário do almoço. A gente, como é feriado, o almoço hoje